Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente para dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje estamos fazendo a leitura do capítulo 20 e vamos ler os itens 227, 228, 229 e 230 para finalizarmos aqui esse capítulo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Já que tem bastante coisa aqui pra gente estudar hoje. Para darmos início ao nosso estudo, eu convido todos a vocês a serenar os seus pensamentos e levar o nosso pensamento e o nosso coração até o Mestre Jesus, rogando a assistência dos nossos amigos espirituais para nos auxiliar hoje durante esse estudo, agradecendo essa oportunidade abençoada e contando com a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos, para que possam nos auxiliar, nos trazendo clareza e discernimento durante a nossa aula. Que assim seja, graças a Deus. Dando início à leitura, item 227. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento, no tocante à moral exerce grande influência, porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles. E se assim podemos dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. No tocante a esse trecho, falando sobre a moral do médium, é quando não são os trabalhos dentro da casa espírita. Temos que lembrar que este livro foi escrito há muito tempo. E quando ele foi escrito, o trabalho dentro da casa espírita não existia da forma que ele é hoje. Porque hoje nós temos, o médium tem muito contato com espíritos inferiores nos trabalhos das casas espíritas, que é na doutrinação, no auxílio de espíritos sofredores, e naquela época ainda não existiam esses trabalhos. Então, quando se fala da moral do médium, dele atrair espíritos inferiores, é porque naquela época não existia esse tipo de trabalho específico. Não quer dizer que hoje o médium que traz a comunicação de um espírito sofredor, de um espírito inferior, ele seja um médium de má conduta ou de pouca moral. É um trabalho diferente que ele está exercendo. Ele está ali trabalhando para auxiliar aqueles espíritos menos desenvolvidos, espíritos sofredores. Ele está cedendo o seu corpo, o seu dom de comunicação para auxiliar um espírito sofredor, um espírito inferior. É diferente do médium que tem esse espírito junto a ele, exercendo uma influência direta, que é o espírito que vem através da afinidade. Este é uma outra questão. O espírito que ele está próximo a você por conta da sua afinidade, muitos médiuns podem acreditar que seja o seu mentor espiritual. Porém, quem vai estar perto de você é quem se assemelha a você, pelas afinidades. Então, os espíritos que você vai ter ao seu redor é aquilo que você atrai. Então, aquilo que você faz diariamente, quem você é diariamente, determina o tipo de espírito que está ao seu redor. Dando continuidade aqui no item 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas o que eles exploram com mais habilidade é o orgulho,
porque essa é a que menos a gente confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem eles seriam instrumentos excelentes e muito úteis, tornando-se presa de espíritos mentirosos. Suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a desconfiança sobre a veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Disso resulta um certo desdém por tudo o que não procede deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores os deslumbra, e como o seu amor próprio sofreria se tivesse de confessar enganados, repelem toda espécie de conselho e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos de quem quer que lhes possam abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância, com a mais leve observação crítica, e chegam às vezes até odiar mesmo as pessoas que lhes prestam serviços, favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores. Esses mesmos espíritos tudo fazem para o entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes. Assim, a confiança absoluta na superioridade da comunicação obtida, desprezo pelas que não vieram por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade apesar da falta de experiência. São essas as características dos médiuns orgulhosos. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdade um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando ares de importância e desdém. Quando presta o seu concurso, já tivemos que lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Veja bem, aí entra, a questão da afinidade com os espíritos. O médium, ele tem que estar muito, muito vigilante, muito atento com a sua... ele tem que estar com a sua energia muito bem equilibrada. Ele tem que ter muito bom senso. Por quê? Irão se aproximar espíritos inferiores, tentando enganá-lo, tentando iludi-lo. E eles sabem fazer isso muito bem, Porque ainda um dos grandes maus da humanidade é o orgulho. Quem é que não gosta de ser elogiado, ser tido como algo superior, melhor, privilegiado? Aí imagina o médium ali recebendo todo esse afago no ego através do espírito. Quanto você é importante, porque o espírito que está trazendo essa comunicação é importantíssimo. Se há um espírito de renome, é porque você é um médium especial. E em muitas situações o médium cai e ele vai isolando, Eles trabalham de uma maneira que, além de iludir o médium, eles afastam as pessoas que podem chamar a atenção desse médium e mostrar para ele que ele está equivocado. E, infelizmente, muitos médiums se perdem no seu trabalho, perdem a oportunidade de fazer grandes coisas, porque se perderam na ilusão do elogio vão, porque a mediunidade, ela é somente isso, como o nome mesmo diz. Você é o intermédio entre a espiritualidade e os encarnados. Nós somos só um instrumento. Então não temos por que nos orgulhar da comunicação que damos. É como se o copo se orgulhasse da água que ele carrega. Não é nosso. E a partir desse princípio que nós firmamos o pé no chão para entender
que qualquer médium pode trazer uma boa comunicação, porque a boa comunicação parte de um bom espírito e não de um bom médium. Item 229. Ao lado desse quadro, vejamos o do médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Suponhamos, primeiro, uma facilidade de execução superficialmente grande para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. Isso posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. E, para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Convicto de que a faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. O primeiro se orgulha das suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha, por se considerar sempre indigno deste favor. É aquilo que acabei de mencionar, né? O médium é somente um instrumento. Ele não tem por que se orgulhar da mensagem que ele recebe. E quando nós temos isso muito claro dentro de nós, o caminho se torna muito mais leve, porque somos somente um instrumento. E quanto mais humildade colocamos em nossos corações e essa compreensão de quão pequenos ainda somos, mais fácil será o trabalho da espiritualidade através de nós mesmos. Item 230. A instrução seguinte, sobre esse assunto, nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Já o dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária na comunicação dos espíritos. A sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o telegrafista sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tic-tac do telégrafo vai traçando a milhares de léguas numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho, nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do invisível, o mundo imaterial do encarnado. Aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Mas, assim também como a influência atmosférica frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los através de um meio contrário. Entretanto, a maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e a nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita são transmitidas às vezes por médiuns pouco apropriados a essa função superior. Enquanto, de outro lado, comunicações pouco edificantes chegam às vezes por médiuns que se envergonham de lhe servir de condutores. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem, e raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, falando espiritualmente. Certamente eles podem dizer, e dizem às vezes boas coisas, mas é, precisamente nesse caso, que preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso, porque no meio de coisas boas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Deve-se então eliminar sem piedade toda palavra de toda frase equívoca, conservando no ditado somente o que a lógica prova
e o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritos que agem isolados, os grupos recentes ou poucos esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experiente é inútil a gralha se adornar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixá-los que se comprazam na saciedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém e a repugnância entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Mas, onde a influência moral do médium faz realmente sentir o quanto este substitui pelas suas ideias pessoais aqueles que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, é ainda quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé. Resulta de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de um reflexo do espírito pessoal do médium. Acontece mesmo este fato curioso: a mão do médium se movimenta às vezes quase mecanicamente, impulsionado por um espírito secundário e zombeteiro. É essa pedra de toque das imaginações ardentes, porque levados pelo ardor das suas próprias ideias, pelos artifícios dos seus conhecimentos literários, os médiuns desprezam o ditado modesto de um espírito prudente e, deixando a presa pela sombra, o substitui por uma parafrase empolada. Contra esse temível escolho que se chocam também as personalidades ambiciosas, que, na falta das comunicações que os espíritos bons lhe recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo deles. Eis porque é necessário que os dirigentes de grupos sejam dotados de tato apurado e de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas ao mesmo tempo, não ferir os que se deixam iludir. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, que o que não for para vós de evidência inegável, ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com efeito sobre essa teoria, podereis edificar todo o sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstradas, logo um fato chocante ou uma insinuação demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os espíritos bons, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está hoje bastante divulgado sobre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos. Médiuns imperfeitos, se agora, portanto, um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor ou de caridade, der um motivo legítimo à sua suspeição, rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Gente, como está bem em cima da hora, eu vou deixar o comentário desse último trecho de leitura para a gente fazer durante a aula. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por mais essa oportunidade.